Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje a gente vai falar com Américo Figueiredo, que ele é mentor executivo, doutorando em Inteligência Artificial e Gestão na PUC e também professor da Dom Cabral. E muito mais, na verdade, porque ele tem uma carreira belíssima, lindíssima e que eu admiro muito. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre todos os impactos que a gente tem visto, GPT, inteligência artificial, como isso vai afetar o nosso dia a dia nas empresas, no RH e nas pessoas que trabalham nas empresas. Pois é. Boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite aí a todos os nossos ouvintes, a nossa audiência. Prazer imenso estar aqui. Obrigada com você mais uma vez. Uma honra estar aqui com você e para discorrermos aí um pouco sobre esse campo novo que emerge aí com uma força extraordinária. São os avanços da inteligência artificial no dia a dia das pessoas, comportamento social, os impactos disso na educação de crianças, de adolescentes, de adultos, na gestão empresarial. Tem aí dimensões assim as mais variadas possíveis que a gente pode começar aí a discutir. E você ainda mais que está fazendo esse doutorado nesse assunto, quer dizer, está no auge mesmo, pode compartilhar com a gente um monte de conhecimento que você está tendo e a gente vai ter o privilégio de pegar com você aqui uma carona. O doutorado, Adriana, ele é uma viagem solitária de investigação científica a partir de um problema que você eventualmente gostaria de se aprofundar. No meu caso, eu tenho um olhar particular na indústria 4.0, um interesse muito grande no campo de estudos da indústria brasileira, preponderantemente, no sentido de como que a inteligência artificial, eventualmente, pode vir a influenciar modelos de negócios destas indústrias no sentido de contribuir para a geração de vantagem competitiva, que também é um tema que eu estudo já há pelo menos uns 2 séculos aí, né? Ou seja, já uns 2 séculos de estrada, de você entender fontes de geração de vantagem competitiva de empresas no sentido de que elas possam criar alguns diferenciais competitivos aí no mercado que vai num jogo de imitação cada vez mais forte, é o que a gente chama em teoria organizacional do isomorfismo. Então esse campo do isomorfismo, que a gente poderia, como eu digo assim, popularmente denominá-lo como sendo um campo do jogo da imitação, há, de certa forma, um balizamento das empresas no sentido da imitação. Todas têm acesso às tecnologias, todas têm acesso ao marketing digital, todas têm acesso às melhores práticas, melhores metodologias, e isso faz com que nós tenhamos esse nivelamento, quase esse balizamento das empresas, portanto, diminuindo bastante a janela de fontes. É como se fosse uma janela que vai se fechando, fica uma frestinha apenas para você explorar vantagem competitiva. Então, quando a gente pensa na indústria, e eu olho então todo o arcabouço que é trazido pela 4ª Revolução Industrial, aí nesse campo você insere a inteligência artificial. E aí você tem todas as suas implicações, por exemplo, na robótica, você tem as implicações nos modelos de pesquisas, de aprendizagem de máquina. Então tem muitas coisas que aí no programa de doutorado a gente acaba estudando nesse sentido, e tem até uma disciplina que eu fiz que eu achei bastante interessante, engenharia do conhecimento dentro da inteligência artificial, para você entender exatamente como é que você, de certa forma, organiza o conhecimento a partir de uso de modelos de inteligência artificial, por exemplo, a aprendizagem de máquina, aprendizagem de modelos que são idealizados, porque eles vão aprendendo com os dados. Engenheiro de prompt, não? Engenharia de prompt é uma derivação disso tudo, não é? Mas a questão toda, Adriana, eu sei que há um certo endeusamento, um certo fascínio em relação a esse campo, mas no fundo, é uma ferramenta tecnológica, é um grande banco de dados que vai sendo aperfeiçoado a partir de algoritmos que, de certa forma, estimulam
e interagem com os usuários. Quanto mais você interage com o modelo a partir de um prompt, mais ele vai responder de acordo com aquilo que ele tem de acesso a esse banco de dados e, eventualmente, aprende com as perguntas que você faz, consequentemente, com o feedback que recebe teu a respeito, e assim a coisa vai. Mas isso, na verdade, é uma ferramenta. E aí, por exemplo, quando a gente estuda o modelo de negócios, você tem dimensões que são dimensões sobre o design organizacional, que não tem nada a ver com a tecnologia propriamente dita. Você tem, digamos assim, como é que você articula a estrutura organizacional, como é que você articula, eventualmente, o design de processos, para que você possa ser uma empresa mais ágil. E aí você esbarra onde? Em aspectos da natureza humana. Você vai esbarrar em modelos mentais que muitas vezes são analógicos, eles fazem parte de um passado, digamos assim, com um pensamento mais linear. Hoje você tem um mundo que não funciona necessariamente mais de uma forma linear. Você tem hoje, então, uma complexidade que emerge. Então, como é que você concebe, digamos, uma indústria competitiva olhando estas variáveis, incorporando-as para pensar como é que você vai reestruturar a sua indústria para que ela possa ter esses elementos articulados no seu modelo de negócio. Então, aí nós também entramos num campo, que é um campo da cultura organizacional, que é um campo que eu atuo bastante. Lá pela Fundação Dom Cabral, a gente sempre tem encontrado desafios nas empresas em relação à cultura organizacional. Agora, você que já foi da área de RH, mas continua enfronhado em todas essas questões, inclusive na estratégia organizacional, Sim. como você falou, na cultura. Sim. Como que o RH hoje, saindo de uma estrutura linear também, ele pode agregar valor para a estratégia organizacional nesse mundo que a gente está vivendo, de tecnológico e mais competitivo? Olha, Adriana, um RH, para ser reconhecido como alguém que de verdade contribui para esse campo da competitividade empresarial, ele precisa, primeiro ponto, ele precisa compreender o que faz a nossa organização relevante no mercado. Eu preciso entender o que faz a nossa empresa relevante. Da mesma forma que hoje você tem uma conversa sobre o que nos faz relevantes profissionalmente falando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, etc. e tal. A empresa também. Ele precisa entender como que a empresa se mostra competitiva, consequentemente relevante nos mercados de operação dela. Então ele precisa aprender a compreender como é que essa estratégia competitiva foi desenhada, como é que essa estratégia está refletida no modelo de negócio da nossa empresa e, sobretudo, que ele faça a tradução desta estratégia, deste modelo de negócio em requisitos organizacionais. Ele faz a tradução disso em requisitos organizacionais e aí ele entra num campo que eu acho extraordinário, que é o campo dos capabilities. Uma palavra, digamos, de origem americana, mas eu traduzo essa palavra como sendo musculatura organizacional. Sim. Ou seja, para que nós possamos, então, estar relevantes como profissionais de recursos humanos, nós precisamos ajudar as nossas empresas a construir ou fortalecer esta musculatura organizacional ou os capabilities que vão fortalecer a máquina de execução da nossa estratégia. A empresa desenhou uma estratégia e, eventualmente, ele está satisfeito, está convencido que essa estratégia, por exemplo, é potente o suficiente para a construção de relevância, para oferecer relevância mercadológica, para proteger os domínios de mercado que nós já operamos, eventualmente explorar, talvez, se for o caso, novos domínios de mercado e como é que eu traduzo isso em requisitos organizacionais. Aí você entra num campo de muita contribuição estratégica. Sim. Fora isso aí, é transacional. De forma alguma, nós estamos dizendo que um bom RH não deva ser transacional. Isso aí garante o sono de muitos altos executivos. Imagina você ter uma empresa com um RH que não funciona nos seus subsistemas. Tem dificuldades em recrutamento e seleção, tem dificuldades
em compensation, tem dificuldades na administração de pessoal, relações trabalhistas, é um vespeiro danado. Então nós precisamos assegurar que essa máquina ela funciona muito bem. Mas pretender ser alguém do C-level, pretender ser alguém que senta à mesa de decisão da alta administração, precisa efetivamente compreender como que a nossa organização se põe relevante no mercado, traduzindo isso em requisitos organizacionais, construindo a musculatura organizacional necessária. Um detalhe interessante, eu falo isso muito nas empresas por onde eu ando no Brasil, no Paraguai, que eu atuo bastante, eu tenho visto muita ambição estratégica desconectada da capacidade de execução. E aí que você tem uma grande, enorme contribuição na área de recursos humanos para avançar nesse campo interno de ser uma área reconhecida como estratégica. Ou seja, como é que eu ajudo a nossa organização a subir os patamares de execução? Sim. Porque o que pega é aí, na execução. Não, e aí você comentou uma questão da cultura. Sim. Não dá para fazer essa execução sem você mexer na questão da cultura, porque senão as pessoas vão resistir. É um ponto bastante relevante esse. Nós vamos imaginar o seguinte, a gente falou aqui no início sobre os avanços da inteligência artificial, consequentemente, como é que nós vamos atualizar, por exemplo, o nosso modelo de negócios à luz das ferramentas disponíveis, dos recursos, por exemplo, de inteligência artificial. Aliás, eu adoro brincar um pouco com isso, porque eu vou dar um programa de desenvolvimento de liderança aí no Paraguai, agora no dia 1 e 2 de junho, 2 dias intensos ali com os nossos clientes, os altos executivos, os empresários do Paraguai que fazem parte ali do hall de clientes da Fundação Dom Cabral. E no meu material, eu sempre reviso ele antes, dou uma olhada, a cada ano eu ajusto, etc. Neste ano, por exemplo, como eu falo de Ikigai, no sentido de falar sobre a tua felicidade, mas eu queria uma figura que representasse o Ikigai moderno. E aí eu usei um recurso da inteligência artificial para me gerar uma imagem extraordinária. Já estou usando, no meu material já tem uma imagem gerada pela inteligência artificial a partir do que eu perguntei a ela sobre o Ikigai. Você então esse é um exemplo. Ikigai moderno? Eu perguntei assim, eu coloquei, por exemplo, coloquei um comando do tipo encontre o seu Ikigai. Foi esse o título. E aí ele me preparou uma apresentação prontinha. Uma apresentação se eu fosse falar somente do Ikigai. E eu queria saber se essas imagens, eventualmente, eu poderia selecionar alguma dessas imagens para sintetizar o que eu quero dizer, o fecho sobre Ikigai. Quando eu faço o fechamento desse módulo em que eu falo do Ikigai, eu queria uma imagem, eu queria trocar a imagem que eu tinha usado da última vez. Que não é o ChatGPT, porque ele só fala de texto. Não, né? Exatamente. Esse é um aplicativo. Só para deixar as pessoas aqui. Não, exatamente. Esse é o Tome, né? Eu até compartilhei com você lá. Sim, é o Tome. Sim. E o Tome me deu uma imagem, criou ali para mim. Eu achei a imagem muito legal, extraordinária, e eu já incorporei essa imagem no meu material. Então, voltando, isso quando você fala de cultura, Adriana, isso que nós estamos falando é uma ferramenta, é um ferramental super moderno. Mas o grande desafio está nos modelos mentais dos nossos executivos, dos gerentes de nível intermediário, dos supervisores, algumas vezes do próprio conselho de administração. É você compreender o que nós precisamos avançar do ponto de vista das nossas práticas internas de tomada de decisão, de promoção de colaboradores, o que nós entendemos sobre diversidade, qual grau de diversidade nós incorporamos dentro do nosso quadro de colaboradores, como é que nós estruturamos a nossa empresa em níveis organizacionais. Ela continua sendo uma hierarquia muito grande de poder, ela é pautada por comando e controle, mas nós falamos de metodologias ágeis, isso colide com comando e controle.
Então, aí reside alguns exemplos de desafios de cultura. E nós eu tenho tido acesso a cada vez mais informações publicadas aí na mídia, ou mesmo divulgadas aí pelo IBGC, empresas, inclusive grandes empresas com ações em bolsa na B3, trazendo a discussão de cultura organizacional para as reuniões de conselho de administração. Ou seja, a cultura organizacional que eventualmente estava sendo, por muitos anos, trabalhada às vezes pelos nossos colegas na área de recursos humanos, esse assunto se tornou tão importante que ele subiu para o conselho de administração. Por quê? Porque essas empresas estão se dando conta de que para a atualização dos seus modelos de negócios, para a atualização das suas estratégias, para manterem-se relevantes do ponto de vista competitivo no mercado, elas precisam, eventualmente, de um processo de aceleração digital, elas precisam pensar em ecossistemas digitais. Então, isso você vai mudando a conformação, inclusive, de pensamento estratégico. Você fala, pera um pouquinho, mas eu tinha um planejamento que eu olhava a minha organização como uma entidade isolada e agora eu tenho que olhá-la do ponto de vista de uma inter-relação com o ecossistema, digamos, de gestão, como fizeram várias empresas que estão fazendo. Mas isso pressupõe que se você tem modelos mentais um pouquinho mais, digamos, cristalizados, com práticas consagradas que te levaram a sucesso durante muitos anos, e eventualmente eu peço para que você desaprenda tudo isso e agora se abra ao novo para exatamente conceber um modelo estratégico que pressupõe a inter-relação com outros parceiros, que alguns podem até ser em algum momento seus competidores em alguma medida. Isso pressupõe mudança de modelos mentais, e aí a nossa cultura ela vai precisar ser trabalhada para ir adaptando e eliminando essas resistências. Aí que exige uma compreensão também de um RH mais astuto, mais habilitado para fazer as perguntas de qualidade. É isso que eu ia falar, porque hoje a inteligência artificial, se você não souber fazer as perguntas, por exemplo, para você falar sobre o Ikigai, você tinha que saber sobre o Ikigai. Exatamente. Se você não souber e não tiver conteúdo, você não vai tirar nada dali. Fica difícil. E aí você percebe também que você não vai saber a profundidade do assunto, até que nível ele está indo, porque senão você vai ficar numa superficialidade. Então tem também conteúdos que precisam ser extraídos. Então a população, ou a população dos funcionários, que eu quero dizer, elas precisam aprender a lidar com essa nova ferramenta, que vai fazer a agilidade do trabalho delas, mas ao mesmo tempo não é tão, como diz você, trivial. Não é trivial. E você toca num ponto muito relevante, que é eu diria, eu falo para os executivos, né, com quem eu interajo, com os empresários, sem repertório, Adriana, é muito pouco provável que você vá ser alguém relevante por muito tempo. Se você não tiver repertório, é pouco provável que você vai se sustentar como empresária relevante, é pouco provável que você vá se sustentar como um executivo relevante. Por consequentemente, também como um profissional, assim, não importa em que nível que você esteja, se no nível em que você está, você não tem repertório, é muito difícil. Sem repertório, você não sabe fazer perguntas. Exatamente. Como você falou bem. E tem uma coisa interessante, que eu tenho um outro cliente bastante importante aqui, que eu comecei um trabalho de arquitetura organizacional, agora semana passada, e eu então, usando agora o ChatGPT, eu fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT: quais são os modelos contemporâneos de organização? Que modelos você me apresenta contemporâneos de organizações? Modelos bem modernos. O que eu quero dizer com isso? Esse é um assunto que eu domino. Então, como eu já domino o assunto, eu tenho condições de avaliar se a resposta dele é uma resposta de qualidade ou não. E a resposta veio perfeita. Excelente. Eu usei no meu material, eu já trouxe para esse cliente, eu coloquei, olha, esses são modelos contemporâneos de organização. Holacracia, organizações em rede, organizações flat, organizações ágeis, são alguns exemplos clássicos de modelos organizacionais sendo discutidos pelas empresas, e eu coloquei lá a fonte, professor Américo Figueiredo, que sou eu, utilizando recursos do ChatGPT. Então, eu faço a curadoria.
Aí, mas você sabe fazer a pergunta e você tem o conhecimento para avaliar se essa resposta é uma resposta que você pode sentir-se seguro em usá-la, por exemplo, numa reunião, como eu fiz com os executivos dessa instituição. Tá, o presidente lá, inclusive. Então, assim, me sinto muito à vontade, porque eu domino o assunto. Se você domina um assunto, você eventualmente pode fazer essa pergunta. A grande armadilha é quando você não tem repertório e você cegamente sai ali copiando tudo que ele está dizendo. Aí é um risco muito grande. Você não sabe nem do que você está falando. Exatamente. Agora, eu acho que esse assunto que a gente está colocando, para mim, tem um desafio muito grande, que é como que o RH prepara as pessoas para estar updated com a mentalidade que é necessária para lidar com esse mercado competitivo. Porque hoje a competição, ela não é óbvia. Antigamente você pegava, por exemplo, vou falar no meu caso, você pegava uma consultoria, a outra consultoria ia ser o concorrente. Hoje não. Hoje pode ser uma empresa de tecnologia que está no Pará. Ela não ela vai criar uma inteligência que vai ser competitiva comigo. Sim. Então hoje a competição ela não é tão óbvia. Então eu preciso preparar as pessoas para elas estarem abertas, para elas poderem lidar emocionalmente, intelectualmente com essas demandas. Não sei o que você tem estudado sobre isso quando você fala de gestão. Adriano, você só faz pergunta fácil, né? Ou seja, não tem uma pergunta aqui que não seja fácil, né? A sua pergunta, ela não é uma pergunta simples. Ela instiga você pensar em várias dimensões. Primeira dimensão, a gente falou agora há pouco sobre a mudança de pensar estratégia, por exemplo, das empresas. Você deu alguns exemplos. Olha, a consultoria, de repente eu tenho lá no Pará, sofro uma influência, uma outra empresa. Exatamente hoje, eu estava lendo um artigo que saiu agora, da Bain Company, sobre os desafios de empresas de engenharia e de atuação industrial, que é o campo que eu gosto, tenho um foco mais na pesquisa do doutorado, no sentido de atração e retenção de engenheiros. Por exemplo, aí fica evidente um pouco isso que você está dizendo. Estas empresas tradicionais, elas passaram a competir, por exemplo, com outras organizações que valorizam os skills que a engenharia, por exemplo, e aí se a gente pode esticar um pouquinho naquele campo do STEAM, né, do STEM, das ciências exatas, esse talent pool passou a ser disputado pelas empresas de tecnologia. Consequentemente, as empresas de tecnologia passaram a oferecer soluções para as indústrias. As indústrias tinham, de certa forma, um cluster mais que protegido sobre os vendors especializados naquela indústria, num parque industrial, software, equipamentos. As empresas de tecnologia que nós conhecemos, Microsoft, por exemplo, começam também a oferecer soluções para este ramo das indústrias, competindo com estes vendors que eram especializados e que, portanto, empregavam e dependem deste talent pool de engenheiros. Então isso mostra um pouco, digamos assim, essa reorganização do campo de compreensão estratégica. Quem são os meus potenciais competidores? Você começa a ter que abrir bastante o seu leque de compreensão e assumir que você está exposto a outros players que eventualmente se interessam pelo mesmo talent pool que você estava acostumada a atrair na sua organização, com um modelo já consagrado, funcionava muito bem, de boa qualidade. E aí esse desafio de você também mostrar que a sua empresa continua relevante para a atração de pessoas, talentos, pessoas com os skills, que isso hoje é um gap enorme no mundo inteiro, não é só no Brasil, é um gap muito grande. Então, aí a sua pergunta, isso é uma primeira, digamos, vamos chamar uma primeira derivação
de análise. A segunda derivação de análise é saber se a nossa organização é um lugar de propósito, se é um lugar adequado, se é um lugar com boas práticas, com qualidade da liderança, com qualidade na comunicação, oferece boas condições de trabalho, oferece bem-estar e lazer, que é um atributo hoje cada vez mais sendo demandado, questionado pela geração milênio e a geração Z, que de certa forma hoje mundialmente é algo pelo menos por baixo de 40% a 50% da força de trabalho mundial hoje é constituída por milênios e geração Z. Então, isso provoca uma pressão muito grande nas políticas, nas práticas organizacionais. E aí nós temos que falar de saúde organizacional. Nós temos que falar, nós falamos aqui de competitividade, de estratégia, tá tudo certo, mas do ponto de vista de gestão, nós temos que assegurar que a nossa empresa tem saúde organizacional. Como a gente falou, bom clima de trabalho, clareza na comunicação, compreensão do que é importante para esta população importante, talentosa, que faz parte da nossa força de trabalho. Então, isso provoca uma mudança muito grande no posicionamento da área de recursos humanos, que ela precisa ser muito mais proativa do que já tem sido, ela precisa ser uma área que efetivamente coloque o ser humano no centro. Adriano, pode parecer um paradoxo isso, mas a minha experiência, e obviamente não estou dizendo que a minha experiência, não vou generalizar, que seria incorreto da minha parte, mas a minha experiência mostra que há uma dificuldade muito grande de áreas modernas de recursos humanos colocarem os indivíduos no centro da prioridade. Pode parecer paradoxal isso. Uma orientação muito mais processual e muito menos de consideração em relação às pessoas. Dito isso, essa é uma outra derivação de você ajudar que a sua organização possa ser um local desejado. E aí, quando você é percebida como uma organização que as pessoas saem melhor trabalhando com você em relação quando entraram, isso mostra um pouco da qualidade da sua empresa também, do ponto de vista de formação, de capital humano, capital intelectual, skills, repertório, como a gente falou. Então isso mostra um ativismo muito forte que precisa ser colocado na mesa, liderado por um bom executivo ou uma executiva à altura para liderar essa causa do ponto de vista de colocar as pessoas no centro das discussões. Falando-se tanto de client centricity, customer centricity, então está na hora de falar também do employee centricity, tá certo? Isso é importantíssimo para que você possa aumentar as chances da sua empresa ser bem sucedida. E aí também, Adriana, um formato, e aí eu acho que tem um ponto que você trabalha fortemente, que é a capacitação de lideranças, né? Nesse sentido. E aí nós temos que ter a nossa liderança, ela precisa estar compatível com estes novos requerimentos. Se eu sou um líder conectado com tudo isso, com essa contemporaneidade, se eu entendo de complexidade, então nós temos que ajudar também a liderança da companhia a ter repertório para lidar com esses fenômenos ou com essas demandas efetivamente que nós estamos vendo aqui na evolução da sociedade, consequentemente das nossas empresas. Então, assim, a gente vai abrindo esse leque para criar um ambiente em que as pessoas se sintam bem trabalhando conosco um determinado tempo, que for o que elas entenderem, porque há uma falácia também quando eu escuto política de retenção, e eu brinco, me diga como, me ensina porque eu quero aprender, como é que você faz? Como é que você convence alguém? Ninguém convence ninguém, isso é uma decisão intrínseca das pessoas. Então tem uma certa falácia aí quando se fala de política de retenção. Mas essa preparação, Adriana, eu penso que ela vem muito mais das organizações, muito menos ainda das universidades. Obviamente há ilhas de excelência aqui no Brasil, há ilhas de excelência no mundo inteiro, mas ainda é um papel muito predominante das organizações em ajudarem nesse desenvolvimento
na direção do que você está trazendo. Então isso também coloca em perspectiva uma empresa que tenha essa consciência sobre o seu papel social, mas não no sentido marqueteiro da palavra, de greenwashing, essas coisas, no sentido legítimo, como você tem alguns excelentes exemplos de organizações que prestam relevantes serviços, né, no desenvolvimento da sociedade. Então eu acho que chegou a hora, não é que está chegando, já chegou a hora de que nós tenhamos um papel muito mais protagonista como empresas na formação e no desenvolvimento das pessoas que eventualmente trabalham conosco. Você colocando essa questão da formação, hoje a gente sabe que na liderança, né, o RH ele passou para os líderes de todas as áreas esse empoderamento, e isso foi uma passagem natural, né? Porque é você que não importa se você é da contabilidade, é você que está cuidando dos seus funcionários. Sim. Então não dá para eu delegar, é que nem eu colocar meu filho na escola e achar que só a professora é responsável. Claro. E aí, então a liderança não adianta elas delegar toda a formação e todas as questões para o RH. Então, com isso, eu vejo que tem algumas parcerias internas que as organizações precisam fazer junto com o RH para dar conta dessas demandas, dessas questões, né? Como você está fazendo um doutorado na área de gestão, que novidades ou que mudanças a gestão precisaria ter para se adaptar nessa demanda atual de forte tecnologia, de mudança muito rápida, de não saber para onde que vêm os competidores? Então, você precisa baixar o centro de gravidade da organização. Eu falo isso para todas as empresas onde eu atuo ali, vamos dizer, em arquitetura organizacional, porque quando você centraliza tudo na cúpula, é muito pouco provável que você vá conseguir uma resposta efetiva a essa pergunta que você faz. É muito pouco provável. Mas se você aceitar baixar o centro de gravidade da sua organização, baixar o centro da gravidade significa que você dá empoderamento às equipes. E aí você precisa falar de metodologias ágeis, por exemplo. Você precisa falar de equipes semi-autônomas. Aí você precisa reconfigurar o papel da liderança intermediária, principalmente, você precisa reconfigurar o papel da alta liderança da organização, para que estes níveis tão importantes, que formam parte, digamos, da cadeia de gestão de uma empresa, eles se dediquem efetivamente a olhar o futuro. Não fiquem gastando tempo com microgerenciamento, porque, Adriana, com o ChatGPT, vamos lá, se eu sou um alto executivo, no lugar de ficar imaginando tudo que a nossa empresa precisa, eu distribuo as minhas dúvidas às equipes com perguntas de qualidade e vocês usem os recursos de pesquisa que vocês entenderem adequados. E, por favor, vamos voltar a falar daqui tantos dias para ouvir o que vocês têm a propor. Eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender com as respostas. Porque, eventualmente, vão usar o ChatGPT, vão usar esses recursos de apresentações, como a gente falou, vão fazer aí um trabalho brilhante no sentido de oferecer as soluções, porque as pessoas, elas são muito inteligentes. Ou seja, o que eu percebo, Adriana, toda a minha carreira como executivo de boas empresas que eu passei, a força da inteligência coletiva é algo extraordinário. A nossa função como alta liderança é estimular esta inteligência coletiva das organizações. Esse é o caminho que eu vejo para ajudar você a responder um pouco essa pergunta instigante que você traz. Para isso, nós vamos precisar arejar a nossa organização. Para isso, nós vamos precisar questionar os nossos paradigmas de liderança, de gestão empresarial. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ficou lá para o século XIX. Comando e controle ficou lá para o século passado. Estruturas, digamos assim, extremamente rígidas, orientadas a silos, também elas não apresentam a velocidade requerida para que nós sejamos capazes de oferecer respostas quase que imediatas às demandas de mercado que nós temos, se nós queremos manter a nossa empresa relevante. Com a fluidez das redes sociais, como é que eu posso me dar ao luxo
de ficar, digamos, 3, 4 meses ali discutindo internamente uma determinada resposta a demandas que estão ali todos os dias nas redes sociais falando sobre a minha empresa. Eu não tenho eu não posso me dar esse luxo. Eu não tenho como, eu preciso ter uma resposta imediata. Do contrário, eu fico com aquela pecha de ser uma organização que não entende o que está fazendo, uma empresa somente da propaganda, não é autêntica, não é legítima, e aí a detratação, como a gente percebe, é muito rápida. Então eu não tenho mais alternativa, então eu preciso baixar o centro de gravidade. Baixar o centro de gravidade pressupõe que a qualidade das pessoas que nós ingressamos na nossa empresa também tem que ser algo muito relevante. E eu tenho que ter, então, uma área de recursos humanos com uma excepcional capacidade de cuidar do recrutamento e seleção dos melhores profissionais, usando as melhores ferramentas, as melhores alternativas. E outra coisa importante, gente boa, Adriana, não está normalmente desalocada. E aí é outra mudança de mindset. Usando, por exemplo, uma plataforma fantástica como é o LinkedIn, você proativamente vai em busca de talentos que não necessariamente estão interessados, não estão respondendo a, eventualmente, vagas de oportunidade. E aí, então, isso muda também o olhar para que nós sejamos mais proativos na área de atração de gente boa para exatamente trazer para a nossa organização o melhor que nós pudermos para compor o nosso talent pool, já que nós vamos baixar o centro de gravidade. Percebe? Então, veja a quantidade de mudanças que, eventualmente, a sua pergunta nos faz pensar. Porque quando a gente pensa num ambiente desses, do talent pool, que é de bom nível, né, que é bem preparado, como você falou, é bem comum que ele não esteja no mercado. Não que não tenha bons profissionais no mercado, claro, né? Mas eu vejo que daí o diferencial para você reter ou não, que você estava falando que é difícil, e eu concordo que é difícil, seria aí a identificação dos valores que cada profissional vai ter com aquele ambiente organizacional, com o core business daquela organização, com a forma com que essa empresa lida com o mercado, até todo mundo falando muito de ESG aí, mas quem de fato vivencia isso, que não é só marketing, mas que é de verdade incorporado, né? Porque você sabe que tem algumas pessoas que usam, algumas empresas, né? Usam isso como atração e não como execução. Sim. De fato. Então eu acredito que no final o talento vai escolher por razões de identificação mesmo. Não sei se você tem visto coisas parecidas. Adriana, é interessante porque eu dou aula para uma empresa gigantesca aqui do Brasil. Todo mundo conhece, né? Assim, a empresa se confunde com a história do Brasil, né? Essa empresa é tão importante que ela é. É uma empresa pública, de economia mista, e você entra lá por concurso público, né? E justamente na minha disciplina de cultura, que eu dou ali para a média gerência, nós discutimos isso bastante. Vocês ingressam na companhia por meio de um concurso que testa cognitivamente vocês. Não faz uma análise sequer da aderência dos seus valores com os valores desta corporação. Provavelmente, aqueles que mais se destacam e que mais tempo permanecem e, consequentemente, mais se desenvolvem, ocupam cargos maiores, de maior relevância, são aqueles que têm uma aderência, um alinhamento dos seus valores individuais com os valores da companhia. Cada vez mais, essa é uma recomendação que eu falo para todas as empresas por onde eu tenho a oportunidade de atuar. Eu falo, vocês precisam fazer uma boa investigação de valores desses colaboradores potenciais que vocês querem trazer para a sua empresa, vis-à-vis os valores da sua empresa. Porque por mais necessitado que você possa estar desse skill, eventualmente, e você acha que você pode comprar a felicidade das pessoas com dinheiro, que é outra falácia.
em 3 tempos a pessoa já eventualmente perde potência, consequentemente perde engajamento e a chance de ir embora é muito grande. E aí você cai nessa falácia da tal retenção. Eu não consigo comprar os aspectos intrínsecos de um indivíduo com dinheiro. Então, chegou a hora, ou já passou da hora, Adriana, essa é outra frente importantíssima de uma moderna gestão de pessoas, de fazer uma avaliação de aderência, de valores individuais versus os valores da nossa organização. E se os valores da nossa organização, por alguma razão, eles possam estar fora de sintonia com os avanços, com a nossa visão no futuro, também nós, como RHs, protagonistas, precisamos liderar essa conversa nos fóruns internos que correspondam. Sim. Para fazer essa agenda avançar. Então é pouco provável que nós tenhamos sucesso em organizações modernas que eventualmente não deem atenção a essas questões ligadas, por exemplo, ao alinhamento de valores das pessoas com, eventualmente, os valores da nossa organização. Aumenta muito as chances de que nós tenhamos equipes engajadas. Não é nenhuma garantia, mas você aumenta a chance, porque o que uma organização pode fazer, Adriana, ela pode criar as condições de motivação extrínseca, é isso que ela pode fazer. Esse é um aspecto de você garantir que está sob a sua liderança isso. Isso não depende de mais ninguém, depende de você. Eu vi um experimento, na verdade, né, de uma amiga que quando você está trabalhando, por exemplo, para mudança de perspectiva, até do ESG, colocar, tá bom, eu estou privilegiando a natureza, colocar as pessoas vivendo um tempo, tipo um retiro, Sim. Convivendo com a questão da natureza, respeitando a natureza, com algumas dificuldades ou algumas facilidades ali, vendo as plantas, o ciclo, e aí para a pessoa vivenciar isso, experimentar, ver o impacto dessas decisões na natureza. Então eu vi que, assim, eu fiquei surpresa, na verdade eu soube isso até ontem, que tem gente levando os executivos para viverem esta experiência para poder fazer diferente, ao invés de colocar só uma coisa intelectual, trazer para aquilo, porque daí você faz uma associação até emocional, porque você viveu, né? A gente sabe que isso pela neurociência e aí, de fato, ele começa a agir de uma forma diferente. Eu achei muito interessante. É inteligente esse movimento e esse exemplo bacana que você nos traz aqui, automaticamente acessou aqui na minha memória o exemplo da Unilever. A gente chama Unilever aqui, Unilever. Sei. A Unilever tem um programa já há muito tempo. A Unilever foi brilhante na sua estratégia quando ela percebeu que precisava compreender melhor os anseios das classes sociais, se não me engano, C e D, por exemplo, da região do Nordeste, que tinham desejos legítimos de aquisição dos produtos da Unilever, mas eventualmente tem os desafios, digamos, de renda para poder custear. E ela então colocou os seus executivos de mercado passando um tempo com aquelas pessoas, vivendo com aquelas pessoas por um determinado tempo nas suas casas, inclusive. Programa muito bem feito, no sentido de compreender como que os hábitos destes consumidores poderiam eventualmente atualizar as nossas práticas internas. O que aconteceu com isso, como subproduto disso, ela mudou o tamanho das embalagens. Então, no lugar de vender, digamos, o sabão Omo de 1 quilo, faz ele fracionado, porque as pessoas querem comprar o sabão Omo, mas não têm recursos, muitas vezes, para pagar um pacote de 1 quilo, mas tem, eventualmente, uma embalagem de 250 gramas, 300 gramas, algo assim, e ela passou a oferecer produtos de maneira mais fracionada, pelo que eu entendi um pouco, e aí ela vai buscar inspiração num cara que eu adoro, infelizmente faleceu já há um certo tempo, o CK Prahalá.
que é o cara da Universidade de Michigan. Sim. É brilhante, porque ele tem estudos justamente que ele fala da base da pirâmide. Ele, por ser de origem indiana, Sim. e de certa forma também a inspiração da Unilever é um pouco do que a Índia faz. A Unilever da Índia, se não me engano, esse programa começou lá se não me falha a memória, na Unilever da Índia, mas inspirado no CK para ralar. Justamente para que as pessoas tenham essa compreensão. Então, vamos dizer, esse exemplo bacana que você trouxe, ele é, de certa forma, uma demonstração de que quando você se coloca efetivamente no lugar de quem está propagando um conjunto de demandas, sejam elas de natureza ambiental, como você colocou, sejam elas de natureza social, mercadológica, você começa a demonstrar muito mais empatia e, consequentemente, ao demonstrar empatia pelos clientes, pelos consumidores, pelos stakeholders, os formadores de opinião, Claro. você começa a melhorar a relevância da sua organização. Não é possível você ter um negócio como mineração, por exemplo, e eventualmente não demonstrar interesse pelas comunidades que eventualmente habitam em torno da sua mina. Que são afetadas. São afetados. Então, assim, não é um PowerPoint, não é uma reunião ali numa sala bonita, numa política bonita. Você tem que ir lá conhecer como é que é viver, digamos assim, ali numa região que está na direção de uma barragem. O que as pessoas sentem, como é que elas se reagem quando a sirene é disparada, o que elas falam, como é que você vai imaginar, vai teorizar sobre como é que é viver numa família no Nordeste, eventualmente uma família classe C, mais humilde, classe D. Como é que é isso aí teorizando? Não tem como teorizar. Você precisa ir lá, efetivamente, foi o que a Unilever fez brilhantemente, e isso traz um repertório valiosíssimo, Adriana, valiosíssimo, em relação a como que nós podemos ter uma resposta mais empática a essa parte do nosso mercado que nós queremos atender. Sim. E o mercado quer eventualmente comprar e compram da companhia. Eu acho isso bastante inteligente porque mostra realmente a necessidade de você colocar as pessoas no centro da decisão. Nesse caso, eles colocaram as famílias, colocaram os clientes de fato no centro da decisão. Eu acho legal isso que a gente está discutindo, porque é uma forma de você trazer a vivência, que não é de PowerPoint, mas é uma vivência para fazer a transformação de fato da pessoa que está sentindo aquilo. E aí eu acho que essa pode ser uma grande saída, quando a gente estava aqui perguntando o que o RH faz, talvez fazer esse tipo de experiência, que seja menos em sala de aula muitas vezes, e mais no campo. Sim, para fazer uma mudança de mentalidade e de impacto. Ver como que essa decisão que eu estou tomando aqui no ar-condicionado, claro, tem um impacto lá na ponta, claro, da comunidade. Mas aí, Adriana, aí eu concordo com você, mas eu pondero que nós vamos precisar rediscutir um pouco algumas características de liderança de quem está à frente da área. Porque eu não conheço, Adriana, honestamente falando, eu não conheço das minhas experiências executivas e interagindo como professor de educação executiva com bons empresários, eu não me lembro de nenhum deles que se coloca contrário a uma liderança mais propositiva por parte da área de recursos humanos. O problema é que não há liderança propositiva. E aí, eventualmente, com uma série de desculpas, subterfúgios que a gente conhece vários. A empresa não dá atenção, a empresa não dá espaço. O espaço você precisa ocupar. Você precisa ser responsável. Você precisa ser responsável. Imagina você desenhar um programa como esse, que você falou agora há pouco, e você surpreende os seus pares da diretoria apresentando esse programa e dizendo que você precisa do apoio deles para que nós possamos avançar. Eu tenho certeza que esse apoio virá. E você, então, assume a liderança. Nós precisamos de liderança para mudar o status quo. Você não muda efetivamente uma companhia exatamente com PowerPoint, com planilha Excel, não muda. Você muda ela com atitudes. E eu falo isso para
todos os meus alunos da educação executiva, falo para essa grande empresa que eu dou aula para eles, as pessoas não seguem o que vocês falam. As pessoas seguem o que vocês fazem. Eu falo isso umas 3, 4 vezes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês precisam ser o exemplo daquela mudança que vocês estão propagando na organização. As pessoas não acreditam no que vocês falam. Elas acreditam naquilo que você efetivamente faz. Isso desde casa, né? Desde casa. Né? Que isso a gente já ouvia dos pais. Bom, eu nem percebi passar de novo a hora. Nós já estamos aqui há 1 hora conversando. Eu queria que você desse uma mensagem de tudo que você tem estudado, que você tem visto aí de novidades nessa área de IA e ainda de gestão, para dar uma dica final aí. Não tenho medo de abraçar o futuro. Não tenho medo de descobrir o que ainda não foi descoberto. Não tenho medo de usar a tecnologia em prol do seu desenvolvimento, porque ela vai potencializar ainda mais aquilo que nós temos de fantástico, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade humana de criar experiências, de criar relevância para os nossos semelhantes, de sermos relevantes no cuidado com o nosso planeta querido, com as pessoas que dele fazem parte. Nós não devemos ter medo de liderar a transformação que vai nos levar na evolução. Nós não podemos ficar absolutamente, digamos assim, estacionados, tentando, como se fosse na primeira Revolução Industrial, destruindo os teares, porque isso é inexorável. Essa evolução tecnológica demonstra a capacidade que os seres humanos têm de continuar a evoluir. É por isso que nós alcançamos este patamar. A mensagem que eu tenho é de otimismo e de grandes perspectivas para todas as pessoas que abraçarem o caminho da sua evolução permanente. Muito legal. Muito obrigada. Foi Obrigado muito legal você. Aprender aqui com você. Que é isso. Troca muito gratificante, como sempre. Obrigado a você, a todos. Bom, espero que vocês tenham curtido, como eu curti, aprendido aqui com o Américo. E, bom, entrem no LinkedIn do Américo. É público, tá ali. É público. Minha vida tá toda lá. Então, tá bom. E ele sempre publica algumas coisas muito interessantes. E muito obrigada. Até o próximo episódio do Descompressão Corporativa.